noite, graça e paz do Senhor Jesus a todos e todas. Queremos nesta noite estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de podermos estar aqui reunidos para aprender um pouco da palavra de Deus, um pouco do Senhor. Queremos dar início orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua presença, por cada um dos irmãos que aqui estão, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo ar que respiramos, te agradecemos pela saúde e também pela recuperação do teu servo pastor Ezequiel, te agradecemos por podermos estar aqui, pelos irmãos da igreja, por aqueles que vêm a caminho, pedimos a tua proteção e a tua paz sobre todos. E queremos nesta noite que o Senhor nos ajude com os louvores, tudo que vai ser feito aqui, que o Senhor nos ajude e que seja para o louvor da glória do nome de Jesus. Amém. A todos vocês que estão em casa, boa noite, graça e paz. Queremos pedir que vocês compartilhem aí o nosso vídeo, tá certo? E a gente vai louvar ao Senhor. Isabel, vem cantar comigo. Cantar trezentos, vê se tem nesse teu 377. Deus seja louvado. Um dia Jesus vai voltar para vir buscar o seu povo e nós queremos estar preparados para a volta de Jesus. Eu queria pedir à igreja que abrisse suas Bíblias no livro do Apocalipse, tá certo? Livro do Apocalipse. Vamos ler o capítulo 3. Vamos ler do 1 até o fim, 22. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve isto, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, teu nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado tuas obras perfeita diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o. Arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7.
E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, Entretanto, guardaste a minha palavra e não me negaste o nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes tu: rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e ir abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Irmãos, eu vou preferir ficar de máscara, tá? Só para cantar. Questão, né? Eu prefiro, o som fica um pouco mais abafado, mas melhor. Já cantei. Devia ter cantado de máscara, não é porque abafava a feiura da minha voz, ou aumentava, né, os defeitos. Nós estamos vendo um panorama bíblico do Novo Testamento, temos visto vários livros, e hoje nós vamos falar, do último livro, né, do Novo Testamento. Conseguiu achar aí, né? Então, o livro escrito por João. João, o apóstolo amado, o discípulo amado. João era aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E o próprio João disse que ele era o discípulo amado, né? Ele mesmo diz que era o discípulo amado. Ele se achava amado por Jesus. João aprendeu muito, foi o último dos apóstolos a morrer. Já velho, na ilha de Patmos. Alguns historiadores vão dizer que a pele de João foi queimada, João foi torturado e toda a pele de João caiu. E João estava já com seus cerca de 100 e alguma coisa, 100 anos,
aproximadamente. Ele morreu no ano 90, né? Então, João foi o mais velho dos discípulos, o último a ser martirizado por causa do Evangelho de Jesus. E é interessante que João já velho, cansado, ele vai usar nas epístolas dele a palavra, a expressão filhinhos, tratando os irmãos como filhos. Não foi Pedro, foi João quem usou essa expressão filhinhos. E aí você pode ver na epístola de João, várias vezes, João utilizando essa expressão. Só um exemplo para vocês, antes da gente entrar no livro do Apocalipse. A gente observa aqui, obrigado, Cléo, na epístola de João, o seguinte. Aí você vai encontrar a expressão em vários versículos, ele usando a expressão filhinhos. Capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, essa expressão, meus filhinhos, no capítulo 2 você vai encontrar no versículo 18, vai encontrar em vários outros, essa expressão, meus filhinhos, que era bem peculiar a João. Então, João já velho, nessa ilha, esse livro foi escrito mais ou menos no ano 90, 95 da era cristã, tem algumas informações ali. O autor do livro, de fato, é João. O destinatário, ele escreveu as 7 igrejas da Ásia, as igrejas localizadas, são essas igrejas que a gente lê aqui, no capítulo, a partir do capítulo 2. Você vai observar no capítulo 1, versículo 11. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse 1, versículo 11. O que vês, escreve-o no livro e envia-os as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí tem 2 pontos e ele vai explicar quais são as igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Boa parte delas localizada na Turquia. Naquela região ali da Ásia, boa parte delas ali próximo à Turquia. E aí é interessante a gente observar o local, o ano, 90, 95 a 96. Como esboço, João recebe uma mensagem que precisava ser confiada à igreja. E qual é o conteúdo da mensagem que João recebe do anjo? A primeira dela está ali. A gente vai encontrar aqui, no versículo 9, eu, João, vosso companheiro, convosco nas aflições, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro. Então é interessante vocês observarem que uma revelação diferente. João recebe uma visão no dia do Senhor. De alguma maneira, um êxtase que ele deve ter tido, a gente não sabe, ele foi levado por Deus dessa maneira, à presença de Deus, e viu o dia do Senhor. Irmãos, qualquer um, tem muita gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. O dia do Senhor é dia de juízo. É o dia onde Deus vai bater o martelo. Aonde Ele vai condenar e justificar de fato. Vai ter o juízo, de todos os moradores da face da terra. O dia do Senhor é dia de medo. E João foi arrebatado até esse dia. E ao contrário da subjetividade dos dias de hoje, que
Muita gente tem revelamento e diz que Deus falou sem Deus ter falado. E é palavra de homens muitas vezes. Veja o contraste da visão que João tem. Versículo 11, o que dizia, né? O que vês, escreve-o no livro. Esse livro, ele ficou testificado para a igreja, para mim, para você e para a igreja de todos os tempos. A revelação de Deus está aqui nas Escrituras Sagradas. O que João viu sobre o dia do Senhor, muito emblemático, coisas que nós não entendemos muitas vezes, está revelado aqui no tempo de João, escrito nas Escrituras Sagradas. São muitos mistérios. Tá? Mas a primeira coisa que a gente pode aprender é que o que vês, escreve no livro. Está ali. As coisas que viste. As coisas que são, no capítulo 2. E as coisas que hão de acontecer no capítulo 4. Né? Então, as coisas que viste, as coisas que de fato são e as coisas que haverá de vir. Aí, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3, é justamente as coisas que são referentes à igreja. Como a igreja se encontrava no dia em que João teve a visão. A palavra que foi dada a João foi sobre a situação da igreja naquele tempo. Diferente do nosso tempo. Mas eram tempos difíceis. Mas era tempo de apostasia. Era tempo de frieza. Era tempo de soberba. Tempo de ganância. Tempo de desculpas. Mas também era tempo de perseverança. Era tempo de santidade. E muitas vezes também era tempo de, como eu poderia dizer, de servir a Deus. Uma das coisas que mais marca aqui o livro do Apocalipse é que ao mensageiro, o anjo, angelos, no original grego, mensageiro. Mensageiro se referia ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Escreve ao pastor da igreja. Alguns estudiosos, boa parte deles, vão acreditar que essa mensagem foi dada a João, para João se dirigir à igreja localizada nas 7 cidades. Durante um tempo, na minha nova vida em Cristo, eu acreditava que tinha, sim, de uma maneira, minha mente era muito fantasiosa, até como crente, né, que tinha um anjo da igreja lá que eu servia. Tinha um anjo na porta da igreja, com a espada desembaiada. Até a gente orava até assim. Que o Senhor acampe seu anjo com a espada desembaiada na porta da igreja. Para quê? E muitas vezes a gente orou desse jeito. Quando a Bíblia vai dizer nos Salmos, né, que ao anjo darei ordem a teu respeito. Quem dá é Deus. A gente não precisa estar dizendo a Deus o que Deus tem que fazer. Deus, bota o teu anjo aí na porta da igreja. Mas o anjo aqui se referia, alguns estudiosos vão acreditar que o mensageiro era aquele que tinha a liderança da igreja, o pastor da igreja. E qual era a mensagem principal aqui do capítulo 2? Né? A coisa que vês, escreve. Capítulo 2, né? Ali vai aparecer as coisas que são. O que é que a gente pode aprender? As coisas que são, na época de João, era Deus dizendo para a igreja o que diz para você e o que diz para mim. Veja aqui comigo, versículo 2 do capítulo 2. O que é que está escrito? Alguém pode ler para mim? Apocalipse 2:2. Pois é. A palavra principal aí é: conheço as tuas obras.
Deus conhece a santidade da sua igreja. Deus conhece o que eu faço. Deus conhece os meus caminhos. Então, a mensagem para o líder daquela igreja e para aquela igreja, Deus estava dizendo: eu conheço as obras de vocês. E aí é interessante que quando ele vai dizer isso, ele vai dizer algumas características dessas obras. Olha, eu conheço as obras de vocês, a tua perseverança. Você não suporta o falso obreiro, o ladrão, o mercenário, em outras palavras, né? Você tem colocado à prova aqueles que se dizem líderes e não são, os falsos crentes, falsos líderes. Versículo 3 ele vai dizer: vocês têm perseverança. E por quê? Por causa do meu nome, vocês sofreram perseguição, vocês não desfaleceram, não desmaiaram, não desistiram. Eu conheço as obras de vocês, eu sei o que vocês têm passado. E eu posso dizer que, de uma certa forma, essa palavra se aplica para mim, como parte da igreja de Cristo. Mas se aplica para a igreja como um todo. O Deus a quem servimos, a quem Deus revelou, o livro do Apocalipse, é o Deus que conhece as obras da igreja. Agora, se você for observar no versículo 4, há uma palavra de repreensão. Tenho, porém, contra ti. Algumas igrejas Deus repreende. Eu não sei nesta noite o que é que Deus tem para você e para mim, talvez eu esteja falando até para mim mesmo. Eu conheço as tuas obras. Mas, eu quero te lembrar uma coisa. Por que você deixou meu primeiro amor? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste meu primeiro amor. Quantos crentes não têm se afastado do Evangelho de Cristo? Quantos crentes não estão frios? Quantas pessoas vêm para a igreja porque quer uma bênção? A maior bênção de todas nós já temos, que é a bênção da salvação no nosso Deus. Essa é a maior e mais importante de todas as bênçãos. Deixaste o teu primeiro amor. Repreensão para a igreja, a primeira igreja, a gente vai encontrar a igreja de Éfeso, a igreja que Paulo escreveu para ela. Vocês abandonaram o meu primeiro amor. Onde estão os nossos irmãos? Como estão os nossos irmãos? Quantos não estão perdidos dentro da casa de Deus? E aí eu não estou falando da igreja em Nazaré, eu estou falando da igreja de Cristo. Aqui João falava para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Deus é o Deus que conhece você e a mim. E você que está em casa, Deus também conhece. Conheço as tuas obras. E aí, o que é que o anjo deveria lembrar a igreja? Versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Lembra daquele tempo em que você buscava a Deus ali nas madrugadas? Que você não perdia uma atividade na igreja? Que você tinha... O coração ardia quando, de fato, a gente ouvia aquela palavra, né, como diz nos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De rever os irmãos. Lembra-te de onde caíste. Quando foi que você caiu? Porque tem gente que já caiu há muito tempo. Aí fica com atividade religiosa. Vai fazendo as coisas no automático. Lembra-te depois de onde caísse. Então, a primeira palavra: tenho, porém, contra ti, que deixaste teu primeiro amor. O primeiro amor da gente não é, sabe, só a ex-namorada, seu ex-namorado, seu ex-marido. O primeiro amor é Jesus. O que foi que Jesus fez com você e comigo para a gente abandonar Ele? Quando todo mundo te deu as costas, Ele te acolheu. Foi Ele quem pagou o preço por mim e por você. Lembra-te de onde caísse. Palavra para a igreja. Está ali as coisas que são. Aí ainda no capítulo 2,
Ele escreve para outra igreja. Quem está escrevendo é o primeiro e o último. Jesus aqui está se equiparando a Deus, o Pai. Ele não está dizendo que é o Pai, mas ele está dizendo que tem a mesma autoridade do Pai. Quem está falando aqui, quem diz essas coisas, é o primeiro e o último. E a prova que é Jesus é o que foi morto, mas reviveu. Qual foi o Deus que morreu e ressuscitou? Qual foi, irmãos? Qual foi o Deus que venceu a morte? Foi Jesus, o Filho de Deus, o que se fez carne, morreu e ressuscitou. Quem está escrevendo isso aqui, olha, escreve isto. Diz o primeiro e o último. Jesus estava dizendo para a igreja. E eu acho que é um privilégio muito grande a gente ouvir da parte de Deus, mesmo que seja uma palavra de repreensão, mas a gente ouvir uma palavra da boca de Jesus. E eu digo, a boca de Jesus hoje está falando para você, porque está revelado nas Escrituras Sagradas. Não é a minha boca. Não é a boca do pastor Sérgio. Mas é a boca de Deus através da sua palavra, a revelação especial de Deus. Quem está dizendo essas coisas é o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu, Jesus. Aí o que é que ele diz para a igreja de Esmirna? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Deus conhece o nosso estado espiritual, nosso estado emocional, nosso estado geográfico. Deus conhece a nossa situação. Conheço a tua tribulação. E essa época a igreja de Cristo tem passado por tribulação. Há brigas, eu não vou entrar no mérito da questão, aí de alguns políticos e outras pessoas que às vezes dizem que a igreja, assim, a gente fica proibido de ir e vir. Isso é verdade, nós não podemos ir e vir, daqui a pouco eu tenho que fechar a igreja. Estamos vivendo também uma época que não é muito fácil. Mas o Brasil está longe de ser um país sério. Eu vi uma gracinha na internet, onde o pastor não podia fazer culto na igreja, pegou o ônibus, botou 50 irmãos dentro, ficou rodando a cidade fazendo culto, dentro do ônibus. Porque não pode abrir a igreja, mas pode andar no ônibus lotado. Isso aí eu não preciso estar falando que os irmãos estão cansados de ver, aqui não, mas no Recife. Nas grandes capitais, grandes cidades. Nós não podemos ir e vir, temos que ter alguns cuidados. Infelizmente, a gente luta contra o inimigo que a gente não vê. Mas ele vai pegar muita gente. É um vírus que precisa ser propagado. Não adianta, a gente vai se proteger, mas ele vai pegar a gente no momento da vida. Aí a gente fica se protegendo, fica se escondendo em casa, fica se escondendo, entrando em parafuso, entrando em paranoia. Que é difícil, irmãos. Vez ou outra eu acordo assustado de noite em casa. Evito assistir TV. Quando começa lá, morreu, eu mudo logo de canal. Eu vi até milagre, né? Eu preciso averiguar para saber se é verdade. Que no estado da Bahia agora as UTIs estão vazias. Foi falar em CPI, CPI da Covid, aí as UTIs da Bahia no instante esvaziaram. Tem vaga sobrando lá na Bahia. Mas obviamente eu ouvi um videozinho, eu não posso precisar que é uma informação verdadeira, né? Mas a gente precisa ter determinados cuidados. Eu não quero prejudicar ninguém, nem quero ser prejudicado. Mas a gente, mais cedo ou mais tarde, essa doença vai pegar a gente e alguém da família. Mas a população também não respeita nem faz a parte dela. A gente reclama de governo totalitário e autoritário. E eu não vou também entrar nos méritos das questões das brigas políticas e quem é que manda no país. Mas a verdade é que você passa nos bares, 10 horas da noite estão abertos.
A igreja tem que estar fechada de 8. E a igreja fecha mesmo. Mas os bares ficam abertos, não há fiscalização. Aí, para ser essencial, o cara bota 1 quilo de feijão para dentro do depósito de bebida ou dentro do negócio e diz que é um supermercado, um mercadinho. Vende cachaça. Mas aí ele bota 1 quilo de feijão para dizer que é um mercadinho, que é essencial. É complicado. E as pessoas sentam, aí não pode beber no bar e vai para a praça. Cansado de ver isso. As pessoas não respeitam. O anjo da igreja aqui, falando daquele que foi morto e é vivo, o primeiro e o último, conhece a tribulação, conhece a pobreza, ele sabe do sofrimento. Ele sabe das nossas angústias. E aí é interessante você for ver no versículo 10, ele vai dizer: não temas as coisas que estás para sofrer. Não temas. É por isso que eu digo, pode ser até comigo. Tem coisas que a gente já vem sofrendo. E tem coisas que a gente vai sofrer ainda. Só acaba com a morte. Na realidade, a morte é o início da glorificação do crente. Glória a Deus. Tem que morrer para nascer de novo. Jesus foi o único que matou a morte. Não precisamos temer. A gente não quer morrer, é verdade. Mas a gente tem confiança. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai. Aí na época, o diabo lançará alguns de vós na prisão. E aí a gente poderia fazer uma comparação, essa prisão da época, que os irmãos de fato enfrentaram a prisão, foram decapitados, foram cerrados ao meio, foram mortos a flechada, a pedrada. Mas a gente poderia fazer um paralelo e uma aplicação para a igreja. Tem crente preso a muitas coisas da terra. Tem muito crente preso a pecados. Conheça as tuas obras. O diabo lançará na prisão alguns de vós. Tem muita gente presa. Tudo que Deus fez para a gente é bom. E muitas coisas que o homem fez para o próprio homem também é boa. Mas, ao invés da gente dominar e sujeitar as coisas, a gente termina sendo escravo. Faz um teste ali, procura ali na internet, nomofobia. Nomofobia. É o estudo da dependência digital, da dependência do celular, das redes sociais. Da tua relação com essas coisas. Você vai fazer um teste, vai responder 20 perguntas, se der 12, você tem independência virtual. Eu atendi recentemente 2 pessoas e fiz o teste. Uma deu 12 pontos, a outra deu 10. Uma está vermelha, eu tenho certeza que a que me deu 10, ele mentiu. Eu tenho certeza que ele mentiu. Porque é outra coisa, né? A gente vai responder o questionário, a gente já imagina que é para pegar a gente não responde, a gente diz que não. Mas mesmo 10, a pessoa já deveria pensar o tempo que ela passa com o celular. Imagina o tempo que a gente passa com o celular se a gente passasse na presença de Deus, irmãos. Como não seria a vida da gente? O tempo que a gente passa conversando, se fosse conversando com Deus, como não seria a vida da gente? E aí a prisão aqui da igreja de Esmina, para nós é uma prisão simbólica. Conheça as tuas obras. E Satanás tem prendido muitos. Outra igreja. E sim, tem um detalhe, né? Sempre termina todas elas ali com essa palavra aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? É interessante, quem tem ouvidos, ouça. Quem for de Deus, quem for crente, ouça. Quem não for, faz de conta que não ouviu nada. Não vai fazer diferente? Outra igreja.
Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus. Tá? A espada afiada, a gente sempre tem a ideia de imaginar uma espada que corta dos 2 lados. E essa espada é a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus, Jesus também. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Sei onde habitas. Mas vê o lugar, é o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome. Mesmo a gente habitando num lugar onde jaz o maligno, a gente tem segurado o nome de Jesus. Essa igreja também. E aí você vai ver, mesmo em meio a essa tribulação toda, versículo 13, não negaste a minha fé. Mas tem muitos que pela prática já negou a fé há muito tempo. Mas a igreja aqui não negou a minha fé. Mas tem algumas coisas contra ti. Veja aí versículo 14. A doutrina de Balaão, da feitiçaria, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Assim também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E aí a mensagem para essa igreja, a igreja de Pérgamo, é: arrepende-te. O arrependimento é a metanoia, a mudança de mente. Está andando por um caminho, muda totalmente, é saindo do vinho para a água, não é da água para o vinho, não. E pode ser da água para o vinho, da purificação para o sangue de Jesus. Aí pode ser. Mas também pode ser, sai da sujeira e vem para a transparência, que é a vida nova com Deus. E aí, você vai observar: arrepende-te, pois, senão em breve virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. A palavra de Deus. Não tem nada mais que testifique contra o crente a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai mostrar se estamos certos ou não diante de Deus. 17. Quem tem ouvidos, ouça. 18. Outra igreja. Tiatira. Veja quem é que está falando. Na minha Bíblia está tudo de vermelho. Se vocês observarem. Vocês estão em casa, a Bíblia viva apresenta tudo de vermelho. Dá para ver a cor, Kio? Está dando para ver a cor? Deixa eu botar mais perto, né? Dá para ver? Tudo de vermelho. Na Bíblia viva é Jesus falando. Tudo que está de vermelho aqui, essas palavras aqui do capítulo 3, do capítulo 2, está de vermelho porque era o próprio Jesus falando com a igreja. É um privilégio a gente ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, irmãos. É um privilégio. Deus falar com você. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus está falando com você através da sua palavra. Deus está falando comigo também. Conheça as tuas obras. Aqui ele vai dizer, escreve isto, diz o Filho de Deus. Aqui ele vai dizer que é o Filho de Deus. Lá, né, foi o primeiro e último. O que tem a espada afiada. Na primeira igreja, é aquele que tem, né, na mão direita as estrelas, o dono da igreja, o noivo. E agora ele está dizendo que, na realidade, é o Filho de Deus. Que tem, como é que é a característica do Filho de Deus? Olhos como de chama de fogo e os pés semelhante a de latão reluzente. Figuras de linguagem para expressar sobre quem Jesus era. Mas ele vai dizer no versículo 19, mais uma vez, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você me ama, eu conheço o teu amor. Eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. E, gente, eu fico feliz. Eu digo a Deus, Deus sabe todas as coisas. Fico feliz
por saber que eu não sou igual a eu era quando comecei. Eu tenho muito que melhorar ainda, mas eu não sou igual. Hoje eu trabalho bem mais para Deus do que eu trabalhava no passado. Hoje eu me dedico exclusivamente para a obra. E procuro, sabe, tudo que eu faço é para tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Aceitei o desafio de vir aqui para essa cidade, estar aqui com vocês. Cheguei com medo. Substituí um pastor com 17 anos de história na igreja. Com medo também da igreja, dos problemas que a igreja tinha. Não é fácil, não. Mas eu vim porque eu acreditava que Deus tinha coisas maiores para fazer no ministério. Graças a Deus, estamos aqui. Estamos crescendo em plena pandemia. Eu vejo meus colegas dizendo que a igreja deles não vai quase ninguém mais para a igreja, aqui também. Mas os meus colegas têm dado testemunho pior. Que as igrejas estão piores. E aqui, o ano passado, a gente vai ter uma turminha para batizar esse ano de 12 pessoas, se Deus assim permitir. Se não der 12, dá umas 10, dá umas 9. Em plena pandemia, irmãos, é um privilégio. Abrir uma congregação em plena pandemia, cair assim no colo da gente, é a mão de Deus. Tinha 2 visitantes domingo na igreja, e elas querem ficar com a gente aqui na igreja. Hoje uma outra moça disse que vai ficar aqui com a gente também na igreja. Que é isso? É a capacidade da gente, é? Um casal, né? Glória a Deus. É a gente que faz isso, é? Não, gente, é Deus. E quem não quer trabalhar, Deus vai levar, assim, ó. Vai levar tudinho, manda novos. E a igreja é assim, ela enche, aí tem uma hora que dá uma diminuída, depois enche de novo. Mas ela não pode diminuir. Tem que crescer. E aí a gente vê a mão de Deus, eu fico feliz em ver a igreja de Deus crescer. Me lembro de Pirauá, quando nós chegamos em Pirauá, ali com o irmão Carlos, presbítero Carlos. Orem por ele, por sinal. Éramos 9 membros. Uma igreja com 110 anos quase. 9 membros. Hoje a membresia da igreja na faixa de 30 irmãos. Aí talvez você diga, é pouco. Vai para Pirauá que tu vai ver a realidade que é. A única igreja tradicional de Pirauá é a nossa. É a única tradicional. Mas Deus tem feito milagres lá, tem aumentado, o serviço está sendo feito, está sendo pregado. A obra de Deus está sendo feita. Então a gente vai observar aqui na igreja de Tiatira essa mensagem. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua perseverança. 20. Mas tem um contra ti que tolera Jezabel. Gente, quem sabe quem foi Jezabel? A adoradora de Baal. Ela foi consagrada a Baal, que corrompeu o país inteiro de Israel. Atormentou os profetas. Prostituta. E aqui está chamando a igreja disso. Conheça as tuas obras. Vocês que toleram as obras de Jezabel. A gente não pode tolerar essas coisas. Eu tenho dito, nós somos humanos de carne e osso. A igreja é composta por pessoas, sabe, Lu? Você que mora aqui na frente sabe muita coisa. A igreja é composta de pessoas humanas. E os humanos erram porque são humanos. E alguns irmãos aqui erraram também. Mas a igreja não foi passiva com esses irmãos. A igreja exerceu disciplina sobre esses irmãos.
Ah, se o irmão quer fazer isso, quer fazer macaquice, quer fazer isso e aquilo outro, ele faz. Se ele for maior de idade, ele responde pelos atos dele. E a igreja disciplina, acabou-se. A igreja não pode ser tolerante e conivente com as coisas erradas. Mas a gente erra. Quando erra, a gente não vai jogar fora, não. A gente vai ali, está do lado. Se a pessoa reconheceu que está errado, a gente vai ficar do lado. E depois que restaurar, a gente faz o quê? A gente retorna à comunhão. Porque o mundo joga fora. O mundo condena logo. Isso não presta para nada não, isso é um miserável. Já vi várias pessoas bandidas se converter. Não valia nada. E se converte e muda de vida. Traficante. Pastor Renatinho. O evangelista Moisés Rosendo. E tantos outros que se converteram. Mas isso é lá crente, isso é bandido. Ah, então Paulo também era, gente. Paulo era assassino. Um religioso assassino. Moisés também era assassino. Mas Deus transformou a vida desses homens. Como Deus também transforma a nossa. O padrão do mundo é 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. O padrão da igreja é 70 vezes 7. É a capacidade que a gente tem que lhe perdoar. 70 vezes 7. Não tem limite. Mas Jesus disse para a igreja: conheça as tuas obras. Tem problema? Então tem que ser tratado. E aí, se você for observar, o maior texto das igrejas é esse daqui, do capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Ele vai terminar com a mesma palavra, né? Quem tem ouvidos ouça o que diz a igreja, o Espírito. Mas ele vai trazer aqui uma mensagem para essa igreja. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas eles não quiseram se arrepender. Quem não quer se arrepender é porque não é crente. A gente não pode querer trazer para a igreja quem não é de Deus. Quem não demonstra ser filho de Deus. E aqui, nessa igreja, tinha gente desse jeito. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os corações. Darei a cada um segundo as suas obras. Digo, porém, a vocês que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retenho, até que eu venha. Deus deu, segure, irmão. Qual foi o maior presente que você recebeu de Deus? Segure. Não depende de você, mas se esforce em agradar quem chamou você, quem pagou o preço por você e por mim. Aí não vai dar tempo de encerrar, né? Não vai dar tempo de encerrar. A gente só está dando introdução ao livro do Apocalipse. A gente não vai fazer exposição do livro do Apocalipse que já foi feito. Tá? Então a gente está falando sobre as coisas que são, do capítulo 2 ao capítulo 3. Curiosidades é o único livro dedicado somente à profecia no Novo Testamento, contra 17 no Antigo. O livro de Daniel é essencial para entender o livro de Apocalipse. Então ele faz muita comparação com o livro de Apocalipse. Aí na próxima semana a gente termina as coisas que hão de ser e entra ali as coisas, né, que hão de acontecer, futuro. Tá? Então a gente vai tratar isso na próxima semana, tá certo? Então nós agradecemos a Deus, porque Deus ele repreende a sua igreja porque ele ama a igreja. Se Deus repreende a mim e a você, é porque ele tem um negócio com você, ele te ama. E o que ele quer é que nós nos arrependamos e sirvamos a ele com inteireza de coração. Tá? Que Deus abençoe você que está em casa, você que vai ver esse vídeo depois, que Deus abençoe você e sua vida. Se arrependa dos seus pecados, sirva ao Senhor, que o Senhor te encontre fiel no dia do juízo de Cristo. Como disse o pastor Cleiton para mim no dia da minha ordenação, ali no ano 2002, ser fiel até a morte. Seja fiel ao Senhor até a morte. Que Deus abençoe. Deus, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por esta noite, por essa oportunidade de podermos estudar um pouco a tua palavra. Estamos vendo um panorama bíblico do livro do Apocalipse, do Novo Testamento. Estamos quase encerrando.
Mas nós queremos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender mais da tua parte. Aplica a tua palavra no nosso coração. A tua palavra que é a espada que corta dos dois lados. Tua palavra que é as escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Nós te agradecemos por ela. Ser tão importante para as nossas vidas. Espere-nos na tua paz, com perdão dos nossos pecados. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso grande Deus e eterno Pai, a comunhão, as consolações e a bênção do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite e muito obrigado a vocês.